Bom, eu acho muito importante que nesse momento difícil da vida brasileira haja um espírito de diálogo, de entendimento nacional, porque cenas como aquelas que nós estamos assistindo, de conflitos, inclusive físicos, de violência, revelam um quadro bastante preocupante. A referência de nós todos, aqueles que acreditamos e desejamos um Brasil melhor, deve ser o cumprimento da Constituição e da legalidade. E nesse sentido tenho me manifestado muito claramente desde o início da Operação Lava Jato em apoio a todas as investigações e em combate à corrupção. Porém, isso não pode se transformar num vale-tudo. É preciso observar aquilo que a Constituição e as leis determinam e neste caso concreto, infelizmente, da interceptação telefônica, houve várias violações legais, não era possível o vazamento de áudios, não era possível a realização daquela providência. A própria conversa interceptada que está sendo divulgada foi feita após o próprio juiz determinar que a Polícia Federal interrompesse as gravações e, obviamente, se não havia ordem judicial vigente, é claro que a prova é ilícita, é claro que houve uma ilegalidade e não tem nenhum fim jurídico ou político que justifique a divulgação que foi feita. De modo que acho que é o dever de todo patriota zelar pela garantia da ordem jurídica, da ordem constitucional, do Estado Democrático de Direito e fazer um apelo sempre ao bom senso, ao diálogo, porque nós temos saídas institucionais, caminhos jurídicos que devem ser trilhados em normalidade. Não será com violência física, com intolerância, que nós vamos reencontrar o caminho para que o Brasil volte a se desenvolver, gerar direitos e oportunidades, que é aquilo que nós queremos. Então, o meu apelo tem sido sempre nesse sentido, de respeito às regras do jogo democrático, e nesse instante só é possível haver esse entendimento com uma premissa. Nós temos uma presidente da República que foi eleita para cumprir o mandato de 4 anos, a Constituição protege esse mandato, não há nenhuma razão jurídica para a interrupção desse mandato. Portanto, tudo mais é golpismo, na medida em que, se não há proteção jurídica para que haja a interrupção do mandato que foi dado pela soberania popular, nós temos que estabelecer isso como premissa. E, a partir daí, fazer um amplo diálogo no Congresso Nacional, com o próprio Poder Judiciário, os vários partidos políticos do governo e da oposição, para que nós possamos ter paz no Brasil. Eu estou muito preocupado, acho que nós vivemos um momento muito grave e todas as vezes que isso se colocou, nós tivemos resultados negativos. O exemplo mais recente que pode ser invocado foi exatamente o mês de março, não por acaso março, uma infeliz coincidência, de 1964, quando se caminhou para uma ruptura constitucional e nós passamos 21 anos sofrendo as consequências da ruptura das regras do jogo. É preciso ter serenidade, é preciso ter bom senso e zelar por aquilo que é permanente. A luta pelo poder, ela é transitória, as paixões políticas são transitórias, são legítimas, mas precisam se manifestar pelos caminhos garantidos pela ordem jurídica. E nós não podemos sacrificar o permanente, o mais importante, aquilo que tem um sentido estratégico, em razão de paixões momentâneas.